O programa que você vai ouvir agora é um programa independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Segunda Vigília. Apresentação: Pastor Moá Henrique. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos ouvintes do programa Segunda Vigília. Estamos aqui no estúdio da Rádio Semeador, iniciando o nosso trabalho espiritual da sexta-feira. Que Deus possa, nesta noite, nos conceder uma palavra a qual venha cada vez mais nos lapidar e nos ajudar a enfrentarmos tantos momentos difíceis. Você que está pela rádio, ouvindo pela web, nossos agradecimentos pela sua participação e também os amados irmãos que estão aqui participando pela live. Já temos aqui o nosso amado irmão, o Delmiro Samora, a paz pastor, a paz abençoado. Estamos aqui com a nossa diaconisa Rosa. A diaconisa Rosa hoje está dando essa bênção que é na nossa vida, né? Os irmãos estavam com saudade e ela hoje está participando. Ela está com a obra na sua casa, obra mesmo, tá? Além da obra espiritual que a Rosa faz, e ela estava, Deus abençoou aí, ela fazendo aí obra na sua casa. Tive lá com minha esposa e uma benção. A casa parece um palácio, irmão. Tão bom, né, Rosa? Parece um palácio. Que Deus é assim, Deus faz assim, irmão. A casa, graças a Deus, Deus abençoando lá sua filha, seu genro, né, seu esposo que está trabalhando, que Deus continue abençoando no trabalho, guardando. E Deus faz assim, quando nós buscamos no Senhor, né, Deus proporciona esses momentos. Pode ser um gasto, mas é um momento prazeroso, porque a pessoa, ela compra o que ela quer, o que pode ser feito, e a casa dela está ali, vai ter um culto de ação de graça, vai ser bênção. Eu acho que eu dou até a Coca-Cola para ela, vou até financiar a Coca-Cola. Amém, glória a Deus. Mas é bom, né, irmão, você poder fazer as coisas, você ter o trabalho, e por isso a Rosa com muita coisa para pintar a casa, arrumar, e por isso que ela estava às sextas-feiras aqui sem vir. Até teve um dia, uma sexta-feira, que você perguntou se eu estaria, né? Mas aí o pastor estava dormindo. Mas eu estava dormindo, estava no manto de Jeová, literalmente, não avisei, tá bom? Mas ela viria numa outra sexta-feira retrasada. E hoje ela está conosco, ela vai falar aqui uma palavra com os amados irmãos, nós vamos estar interagindo, sabendo que estamos aí numa grande decisão, né, do nosso país. Eu nunca falei aqui de política na rádio, não falo de política, nem eu, nem o pastor Eduardo. Cada um nós manifestamos no Facebook naturalmente, mas assim, o programa nós não usamos como coisas, para não misturar, né, pastor? Não misturar as coisas espirituais mas nós respeitamos a todos, ok? A única coisa que eu falo foi, até eu estou falando com a minha irmã, falo, se nós devemos orar ao Senhor, pedir a Deus a sabedoria, o entendimento, para que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações. Mas a própria palavra de Deus, Rosa, pastor Eduardo, ela já direciona, porque tudo e todo aquele que fala que vai fazer
algo que é contra a palavra de Deus, para mim não serve como meu líder. São a mente de cada um. Tá? Então, conforme eu estava falando aqui, que falou da internet, eu uso dentro da palavra. Todos são falhos, todos têm seus defeitos, né? Todos eles, todos os candidatos. Mas são pessoas que estão querendo, dentro dos seus pensamentos, sua ideologia, serem líderes de uma nação, dentro dos seus maiores. Nós, como cristãos tementes ao Senhor, devemos orar, como eu estava falando com vocês, e uma coisa que eu orientei: busque dentro da palavra de Deus. Se vai contrariar aquele princípio a qual Deus coloca na sua palavra, para mim não serve como líder. Então ontem até minha irmã mesmo, em dúvida, aquele negócio todo, e ela mandou, eu falei assim: olha, Varoa, vamos fazer o seguinte, você vai lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, você vê obras da carne. Então lê tudo aí que está em obras da carne, a sua vida, ok? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim dando esses picos de internet, mas permaneça conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bem? E nós estamos aqui para fazer esta obra, esse trabalho espiritual, a qual Deus tem falado aos nossos corações, abençoado. Nós fizemos aquela campanha de 7 dias de oração em casa, né? Foi uma bem-vindo a rádio pelo aplicativo, pela internet, e também os irmãos que estão participando aqui da nossa live. Evilânia está participando, a Paz, Patrícia Cristina também, nosso agradecimento. Deixa eu ver aqui. Adrimilson Batista, boa noite, irmão. Bênção, glória a Deus, irmãos participando. E continue conosco. Vamos aí compartilhar, vamos participar, curtindo, compartilhando. Você sai e você ora, apresenta a sua vida, a sua família ao Senhor. Você está pedindo a Deus para guardar a tua família, a tua saída, a tua chegada. Quando chega em casa, agradeça ao Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser debaixo de oração e pedir a Deus. Se você sentir no teu coração, naquele momento da oração, e que você parece que alguma coisa está te impedindo de sair, vigia, porque Deus tem a forma de mostrar pra gente, muitas vezes, né, Rosa? Eu sou assim, irmão. Se eu fizer e sentir algo assim pesado, eu nem saio. Às vezes Deus está mostrando ali que não é para sair, está dando livramento, demora um pouco mais, porque a nossa vida tem que estar direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja mais paciente. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na tua vida. Você está passando por momentos difíceis, nós sabemos, nós cansamos de falar nas igrejas, cansamos de falar nos programas, que tem tantos programas, e fala: nada pode separar você do amor de Deus. Coloque isso no seu coração. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos desertos, todos nós temos vendavais, então, coisas assim tenebrosas que acontecem na nossa vida. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Literalmente, vivemos num mundo que jaz no maligno. Em função disso, nós sabemos que a atuação espiritual do maligno, ela vai ser constante em nossas vidas. Mas nós temos um Deus, nós temos o nosso Pai Celestial. E é através da nossa oração, através dessa busca que nós fazemos no Senhor Jesus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele nos guarda e seja feita a vontade dEle. E a pessoa que nós estamos conversando aqui, quantos amigos meus, até ministros do meu trabalho que eu conheço, se afastando do caminho do Senhor. Amado, eu luto todos os dias espiritualmente para que Deus não me permita que eu saia da presença dEle. Por mais que eu esteja triste, problema, é constante essa luta espiritual. Por quê? Se você sair, o inimigo ele vem com tudo para dragar a sua vida. Porque ele vai ter aquela única oportunidade de levar você para a sepultura e, pior de tudo, sem salvação. Não adiantou nada 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. O tempo de igreja, o tempo de você na presença do Senhor, não vai valer de nada se um dia você sair da presença do Senhor. Um dia que você sair da presença do Senhor e descer a sepultura, não adiantou nada. Então nossa luta, ela é constante. A vigilância, ela é diária. Então, amado, se você está ouvindo a minha voz, volte para o caminho do Senhor. Nada nesse mundo é melhor do que estar preparado naquele grande dia da ira de Deus, para aqueles que vão receber a ira de Deus e para aqueles que vão ser chamados benditos do meu Pai. Nada se compara. Esse momento nesta terra é um momento
de prazer, né, que dá, que aquelas coisas assim, que a alegria, aquela alegria abre aspas, fecha aspas, mas o mundo ele tem essa forma de mostrar que tudo pode, tudo podemos. Mas nós podemos ter uma vida saudável, mas também uma vida direcionada de uma forma espiritual com Deus. Então não permita. Não sei o que você passou, o que você se entristeceu, se foi com o líder, foi com a tua igreja, mas não permita que você continue afastado do único verdadeiro caminho que está em Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração, tá? Então, se você está afastadinho dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Olha o que eu estou batendo nessa tecla. Volte enquanto é tempo. Porque depois que desce a sepultura, não adianta a família chorar, amigo chorar, ter missa, ter isso, ter aquilo, nada disso vai salvar ninguém. A salvação, enquanto eu tenho um sopro da vida, enquanto eu estou respirando, a minha salvação, depois que eu paro de respirar, o que eu fiz está feito. O que está no momento é o que eu vou levar para a sepultura. Então, amado, vigia. E se você ainda não tomou uma decisão de uma vida em Cristo, para Cristo, está fazendo a vontade de Deus, eu trouxe uma palavra essa semana de quarta-feira, se você tiver oportunidade no Facebook, eu falei, e aqui com o pastor Eduardo, comparei 5 quilos de diamante, uma pedra de 5 quilos de diamante. Imagina esse valor de 5 quilos de diamante. Uma pedra pequenininha já vale milhões, agora imagina uma pedra de 5 quilos. É uma coisa valiosa. E eu comparei o vaso que é feito de barro. Um vaso feito de barro não tem valor nenhum, um vaso feito de barro. Né? E eu fiz uma comparação trazendo para o lado espiritual a importância, né, da vida espiritual. O vaso, o barro, o homem na casa do oleiro, até estou com essa página aqui aberta, quando o oleiro pega e transforma ele, e Deus fala para ele ficar na casa do oleiro que vai ser transformado. O próprio Senhor transforma o homem. E tem um valor que é um valor espiritual, vida para o Senhor Jesus. E o diamante bruto ele tem o mesmo valor. Por quê? Porque ele é lapidado. Ele é lapidado, é transformado. Então você pega o homem bruto, ele vem para a casa do Senhor, Deus lapida ele para transformar numa pedra preciosa. É assim como o vaso que começa ali lá de baixo e vai ser transformado. Então Deus quer transformar vidas. É a misericórdia, é o amor para que nós venhamos a ter essa oportunidade. Então você tem que agarrar essa oportunidade, tá bom? A Bianca conosco, a paz, Bianca, que Deus abençoe tua vida, tá bom? Cada vez mais o Senhor venha falar aos nossos corações. Deixa eu ver quem mais está participando. Aqui tem o Moab Henrique, eu não conheço o Moab Henrique não, mas ele está participando. Patrícia, Edmilson Batista, é de São Paulo, tá bom? Glória a Deus. E que Deus venha falar ao seu coração. Vou deixar aqui a nossa irmã Diaconisa Rosa, dar uma boa noite, falar um pouco com vocês. Depois ela vai orar pela família. Sexta-feira é o dia que é um tal de nego fazer macumba. Todo dia o mal, ele é lançado. Mas a sexta-feira é impressionante, né, pastor? Sexta-feira, meu amado, é virado no samurai de Satanás para fazer maldade para os outros. E nós lutamos espiritualmente na oração de libertação para Deus abençoar a minha e a tua vida, tá bom? Então vamos deixar aqui a Diaconisa Rosa falar um pouquinho. Ela vai estar falando, dando boa noite para vocês. Depois nós vamos iniciar a nossa oração da sexta-feira, tá bom? Que Deus abençoe. Boa noite, minha amada irmã Rosa, paz do Senhor. Boa noite, pastores. Boa noite, pastor Moab. Boa noite, pastor Eduardo. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Maravilha, né? Estar mais aqui com essa oportunidade de estarmos falando desse Deus, né? Falando da graça que nos envolve dia após dia, né? Falando desse amor que não tem como comparar nada, porque é completamente incomparável. E o pastor Moab estava falando das pessoas, né, que conscientemente abandonam a sua fé. E eu acho interessante, pastor, porque a carne, né, para buscar as coisas de Deus, ela é fraca, né? Ela é muito fraca para buscar as coisas de Deus, para buscar o reino de Deus, mas em compensação, para buscar as coisas do mundo, né? Ela tem uma força assim que não tem como explicar. Ela é forte, ela é muito forte para buscar as coisas do mundo. Ela grita. Grita mesmo. Mas em compensação, para buscar as coisas de Deus, ela é muito fraca.
Então, a gente sabe que essa luta, ela existe e ela é constante, ela é diária. E a gente sabe que o que vai prevalecer é aquele que se envolve na graça. Se envolve na graça. Né? É aquele que se reveste deste poder que não está em nós, né, pastor? Verdade. Mas que está naquele a qual nós estamos, né, que é Cristo. E uma vez em Cristo, irmãos, nós podemos todas as coisas. Porque com Ele a gente vence, né, pastor? Esse mesmo. Com Ele a gente vence. Com ele a gente chega. Com Ele a gente chega. Amém, irmãos? Então vamos orar, pastor? Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar pela família. Nesse momento em que você, pastor Eduardo, dando boa noite aqui. Boa noite, pastor Eduardo. Olha aí, pastor Eduardo está longe, irmão, está 2 metros da gente. Dando boa noite, ele veio. Ele é bênção, irmão. Pastor Eduardo é bênção. Diaconisa Rosa, aí, pastor, que benção, olha aí, que benção. Irmão, nesse momento agora, você que está ouvindo a minha voz, tá? Nós vamos fazer essa oração pela família. A Diaconisa Rosa vai estar orando. Hoje ela está nos abençoando aí com a sua presença, né? E com certeza direcionada pelo Espírito Santo. Ela vai estar orando nesse momento, apresentando a nossa família, a tua vida, a minha vida. Nesse momento você pede oração, você na sua casa, você ora, você clama e fala para você que nada somos, nada temos, se não formos dependentes do Senhor. Amém, Evilânia? Evilânia aqui, ó, nossa amiga de infância, estudamos ali no Castelo Branco. Pastor Moab, a paz. Ela é cunhada do pastor Moisés, que congregou conosco. Tá? Ela é irmã da Evânia, eu acho que é Evânia, né? A Evilânia é cunhada do pastor Moisés, uma benção. A irmã dela que é a missionária, que é muito na igreja. Né? Amém. Evilânia é um amor de pessoa. Marcelo Gimenez, também um pastor abençoado aí lá do nosso trabalho, né, Gimenez? Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações. Amado, nesse momento vamos estar orando, tá? Então a Rosa vai orar, vamos interagir para nós entrarmos numa mensagem, para não ficar tarde da noite. Temos que vigiar em tudo nesse tempo. E você vai compartilhando, vai dando um like para que outras pessoas visualizem nesse momento, para que a palavra que vamos falar, tá ok? Seja uma palavra direcionada por Deus para as nossas vidas, tá bom? Que Deus venha falar ao teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo, Gimenez dando para nós. Amém, Gimenez. Que Deus abençoe a tua família, tá bom? Um abração, um beijão na mamãe, tá? Fala para sua mãe que nós estamos orando pela família, tá bom? Que ela é uma bênção na nossa vida. Vamos lá, Rosa. Vamos orar? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos e exaltamos o teu santo nome por tudo que tu és nas nossas vidas. Jesus. Neste momento, Senhor, com o privilégio de estarmos na tua presença, meu Pai. Com o privilégio, Jesus, com o privilégio de estarmos, Senhor, te glorificando, exaltando o teu santo nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, atos, pensamentos, atitudes, porque reconhecemos que somos pó, mas reconhecemos, Senhor, que somente o Senhor tem autoridade para perdoar os nossos pecados. É verdade, Senhor Jesus. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite, meu Pai, a qual o Senhor já reservou, o Senhor já separou, meu Pai, para cada um de nós. Que o Senhor venha de encontro, meu Pai, à necessidade de cada um. Porque, Senhor, verdadeiramente Tu és um Deus que nos conhece. Conhece as nossas necessidades, conhece tudo aquilo, meu Pai, que tem nos afligido. Por isso, meu Pai, vai de encontro, meu Pai, a cada família, meu Pai. A cada família, meu Pai, que está nos ouvindo, meu Pai, nesta noite. Senhor, que o Senhor vai entrando, meu Pai, com libertação. Que o Senhor vai entrando, meu Pai, com cura. Que o Senhor vai entrando, meu Pai, com renovo. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir portas de emprego. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, a paz, meu Pai, a qual essa família precisa. Que o Senhor possa estar trabalhando, meu Pai, de maneira especial na vida de cada um, Senhor. Porque verdadeiramente, meu Pai, nós pedimos a um Deus do impossível. Meu Deus, nós estamos clamando, meu Pai, um Deus que pode todas as coisas. Mesmo, um Deus que nos conhece, Senhor, até melhor aleluia, do que nós glória mesmos. A Deus, um Deus, Senhor, que abençoa quando entra, Senhor, para abençoar, não existe aquele, Senhor, que possa impedir. Senhor da glória. Que o Senhor venha, meu Pai, agora, meu Pai, dando ordem, Senhor, aos teus anjos, para entrar, meu Pai, neste lar, para colocar tudo, meu Pai, no seu devido lugar. Que os seus filhos, meu Pai, possam ser fortalecidos na força do teu poder. Porque, meu Pai, na força dos nossos braços, a gente não vai conseguir nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, meu Pai, com as nossas próprias forças. Porque somos fracos, somos limitados. Mas quando nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nas nossas vidas,
Deus, para que o Senhor venha tomar o primeiro lugar na vida da nossa família. Aí tudo muda, Senhor. Aí a história muda, porque Tu és um Deus, meu Pai, que quando o Senhor entra, meu Pai, o Senhor resolve. Não importa, Senhor, qual seja a adversidade, não importa, meu Pai, qual seja a dificuldade, não importa, Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que todo demônio, Senhor, venha ser jogado por terra pelo poder e autoridade que se encontra no Teu nome. Como Teu Filho mesmo já disse, Senhor, que hoje, meu Pai, é sexta-feira, é noite, Senhor, do trabalho ser renovado, Senhor. Mas nós glorificamos o Teu nome, porque, Senhor, nenhum encantamento prevalece na vida daquele que Te busca em espírito e em verdade. É verdade, Jesus. Nenhuma magia, Senhor, prevalece, porque nós temos um Deus, meu Pai, que nos guarda. Aleluia. Nós temos um Deus, meu Pai, que nos guia. Nós temos um Deus, meu Pai, que luta por nós, que peleja por nós. É verdade. E nós glorificamos o Teu nome, Alcança as Senhor. famílias, Nós Jesus. glorificamos o Teu nome por tudo Deus, que Tu Pai és da nas glória, em nossas nome de vidas. Jesus Cristo. Vai alcançando, Senhor, Alcança, cada vidinha, Senhor. Aleluia. Cada vidinha que venha sentir a Tua presença, que venha sentir, meu Pai, um renovo, que venha sentir, meu Pai, o Teu toque, Senhor, nesta noite. E eles vão saber, meu Pai, que nada está perdido. Porque verdade, quando o Jesus. Senhor não der a última palavra, Senhor, tudo tem jeito. Tudo tem jeito, meu Pai, porque a última palavra é a Tua. Que os Teus filhos, meu Pai, venham ter o nosso Deus. Só Tu és a nossa rocha, o nosso socorro, o nosso Glória, fortaleza. aleluia. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor Jesus Cristo venha falar ao teu coração, ao Aleluia. meu, nosso coração, tá bom? Sejamos tementes ao Senhor, sejamos pessoas que... Às vezes a pessoa, eu converso com alguns amigos, né, que são, digamos assim, que são simpatizantes, ter a certeza da existência, tá? Então, o que eu estava falando, porque falou ali a internet, então eu estava falando o seguinte, muitos amigos nossos, a qual a gente conversa, e o que é espiritual não é palpável, você não pega, você sente, né? Então a pessoa que tem ali aquela ligação com Deus, ela sente as coisas espirituais. E às vezes é difícil para a pessoa acreditar nas coisas espirituais, tanto do lado da parte de Deus, como também da atuação de inimigo. Então a pessoa acha que é coincidência. Não, isso é coincidência, é da vida. Então você escuta de todas as formas. O pouco tempo que eu tenho de igreja, o pouco tempo que eu tenho e busco a presença de Deus, eu falo para vocês, existe. O que é espiritual existe e atua na minha e na tua vida. As coisas espirituais são mais evidentes do que possamos imaginar. Você quer um exemplo? O exemplo maior é quando a pessoa está doente, ela determinado tipo de enfermidade no seu corpo, qualquer coisa que ela está passando, vai no médico, faz vários exames e não tem diagnóstico nenhum. Aí uns falam que é psicológico. Amado, a pessoa tem sintomas e muitas vezes é espiritual. Às vezes a pessoa passa por problema que é espiritual. O espírito de loucura pode vir à pessoa e a pessoa dá brecha. Às vezes a pessoa na igreja. Nós temos problemas em várias igrejas, em vários ministros falam de pessoas que desenvolvem problema espiritual. Pessoa que desenvolve. Né, pastor Eduardo? Acontece, amado. Porque a nossa carne, não nossa carne no sentido de pecado, a nossa carne, nossa existência, nosso ser, ele pode sofrer várias assim, situações que tua mente, se você não vigiar, ela vai te derrubar, você vai desenvolver enfermidades que você a qual pensava que nunca ia desenvolver. Por isso que quando nós buscamos, nós fazemos oração, nós entregamos nossa vida, nós temos que buscar equilíbrio também emocional. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele orava, fazia obra, tinha momentos que ele se isolava, porque 100% homem, o seu corpo sentia cansaço, a sua mente também, a minha mente, a sua, ela também fica cansada. E você fica no desânimo. Aí do desânimo, aos pouquinhos, você começa a não desenvolver mais aquele trabalho espiritual, uma dedicação espiritual que você tinha. A leitura bíblica, por exemplo, você já não lê mais com frequência. Há quanto tempo que você não senta e você fazia esboço de pregações, independente se você vai pregar ou não? Às vezes você tinha um hábito de sentar, tinha teu caderninho. Se eu estou falando isso, é porque o Espírito Santo está falando com alguém aí.
Você tinha o hábito de fazer leitura e sempre você fazia observações. Quem sabe o dia? Mas você estudava aquilo ali e guardava. Estudo bíblico. E há quanto tempo que a pessoa não faz mais? Por quê? Porque o cansaço, a mente, ela vem e a pessoa chega tão cansada do trabalho, dos seus afazeres, que ele deixa não mais ter práticas. Então o que eu falo para você, a doença espiritual, ela existe. Que ela atua no nosso organismo, vai para médico, não descobre nada. Não descobre nada. E a doença que é desenvolvida pelo nosso corpo. Alimentação, nós comemos, tudo que nós comemos é química. Todo enlatado tem química para manter o enlatado, suco, seja tudo que for. Então tudo isso vai para o nosso organismo. Então nosso organismo não pode desenvolver doenças normais, como também a que eu falo, principalmente a espiritual. Mas o que é espiritual só combatemos com o poder de Deus, com a graça, conforme a nossa diaconisa Rosa falou. A graça do Senhor Jesus Cristo é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. Independente se a pessoa pode estar virado no samurai do capeta. Na vida dele pode estar uma coisa horrível. Mas quando ele deixa Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhar, ele aceita, confessa a Cristo, a vida dele é transformada. Ele pede perdão, mostra arrependimento. Então aquele diamante bruto, conforme eu falei, ele é lapidado. Por quê? Ele reconhece a autoridade do Senhor. Ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Então quando nós fazemos isso, nós somos lapidados. Perfeito, santo, santo é só Jesus. Mas ele nos dá a oportunidade de nós sermos o quê? Perdoados. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós somos o quê? Purificados, somos perdoados e nós temos que cada vez mais buscar a santidade, exercer a fé e deixar tudo nas mãos de Deus. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter atitude. Se eu não tiver atitude, eu não vou conseguir as coisas. Deus abençoa? Com certeza. Mas eu tenho que ter atitude, eu tenho que buscar, tenho que batalhar, pedir ao Senhor, me ajuda nisso aqui, e Deus vai abrindo porta, não tem porta, Ele vai te abençoando, mas exerça a sua fé. Amém? Aqui está conosco aqui a nossa mãe, a gente chama de Beth, tá? Mas é Elizabeth, tá? Beijo, nossa irmã Beth. Então ela está colocando, a minha referência tenho aprendido com ela, como verdadeiramente adorar a Deus. Olha aí que bênção, tá vendo aí? Você é na escola bíblica. A Beth é uma pessoa que faz a obra lá no Tabernáculo de Israel, tem abençoado. E o Edson também entrou. Edson, a paz do Senhor Jesus, meus amigos, pastores, amiga e irmã Rosa, que Deus abençoe suas vidas. Sempre irmão Edson Matias, no trabalho na Barra da Tijuca. Ele fala Barra da Tijuca porque eu tinha uma maneira de falar que ele estava em Copacabana. Ele é mais chique que trabalha na Barra, né? Amém? Mas quem fica em Copacabana é o Dalmi. Amém? E a Beth e o Edson são obreiros ali da Assembleia de Deus do Tabernáculo de Israel, na sede. Se você quiser nos conhecer, se você quiser participar, tá? Então a Rua Bispo, número 12, Rocha Sobrinho, fica no BNH em Mesquita. Culto, terça e quinta, 19h30, domingo, 9 horas, escola bíblica, e 19 horas, o culto, louvor, adoração, tá bom? Quarta-feira, é estudo da palavra, sempre tem um ministro dando um ensino bíblico, tá? E Deus tem abençoado a nossa vida lá. Então você vai conhecer a pastora Laura, que é a pastora presidente, o pastor Jorge, nosso vice-presidente, e os ministros que ali se encontram para fazer um trabalho espiritual. Sendo terça-feira, cura e milagre, quinta-feira, um trabalho de libertação, domingo, louvor e adoração. Mas Deus trabalha da forma que Ele dá. Quem faz isso aí é uma forma de liturgia, né, Rosa? Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus conforme. Então eu falo para você, não deixe. Oportunidade nós temos de estarmos congregando e aproveite a oportunidade, tá bom? E que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar uma mensagem, até mesmo porque já são 21 horas e 45 minutos. Agradecer a participação da Fernanda de Souza Amaral, Rodrigues também está assistindo. Que Deus abençoe tua vida, tá bom, Fernanda? Obrigado pela sua participação. E vamos aí curtindo, vamos participando. Eu vou fazer uma leitura de uma palavra, a qual o capítulo e o versículo não tem nada a ver com o número de candidatos nenhum, já vou falando isso, tá bom? Tá bom? Certo? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque vai falar, pastor, não tem nada a ver, já falei que não vou falar. Até pelo contrário, falei para cada um de vocês orarem, pedirem direção a Deus, para que cada um de vocês venha votar naquele candidato que você acha que tem que ser ter a liderança do país, como deputados federais, estaduais, os senadores. Vocês orem ao Senhor.
tá? Então isso aí nós temos que orar, não é não, pastor? Deus fala que nós temos que orar. Só que Deus, amado, Ele não precisa falar no meu coração quem é não. O conselho que eu dei foi o seguinte: vai contra Deus, já não serve para mim. Se algum entendimento, uma palavra que vai contra a igreja, família, estimula outras coisas, já vai contra completamente o que é de Deus, né? Então, para a gente não falar aqui que tem racismo, não. Se vai contra a palavra de Deus, um exemplo que eu vou te dar. Se você pegar o livro de Gálatas 5, a partir do versículo 19, você vai ver obras da carne. Você vai ver lá, ó, tudo que é obra da carne. Falando tudo que é obra da carne. Se eu pratico alguma coisa da obra da carne, eu não vou herdar o reino. A palavra de Deus é assim. No final, o apóstolo Paulo fala assim, né, pastor? Coisas semelhantes, tais coisas semelhantes que praticais, não vai herdar o reino. Se vai alguma coisa em que as pessoas desenvolvem, têm tendência para aquilo ali, já está contra Deus. Então, o que é contra Deus não é bom para a minha vida e nem é bom para a sua vida. Fica a dica, tá bom? Que Deus abençoe o teu coração. A palavra do Senhor, nesta noite, eu tinha falado da casa, né, o vaso do oleiro, né? Fala da casa do oleiro, que é o Jeremias, o profeta Jeremias. Alguns falam que é o profeta chorão, né? A pessoa tem a mania de colocar uns apelidos para os profetas. Né? Não é não, pastor? Pastor, pastor? Jeremias, o profeta chorão. A gente já cansou de ver isso aí. Ah, mas isso é uma forma de falar. Né? Mas não, amado, eu vejo que Deus pegou tantos homens para que viesse direcionar. Aí vem a parte espiritual que eu falei com vocês. Direcionar a vida espiritual daquele povo, né? Deus faz a obra de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus atuando na vida do homem. O profeta Jeremias é um profeta, aqui que está no capítulo 18, né? Ele fala que de um vaso, né? Ele fala da casa do oleiro. No capítulo 18, a palavra do Senhor, em Jeremias, fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-á das águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará
e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-no com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz do que contende comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem, pois cavar uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos da espada na peleja. Ouça-me o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles, de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim o tempo da tua ira. Amados, aqui é uma palavra a qual em Jeremias fala que ele vai à casa do oleiro como uma forma de Deus ensinar, mostrar a rebeldia de Israel para aquela época. A forma que o povo ele se afastou do Senhor, da palavra, né? Isso aqui eu vou fazer um resumo, senão vai ficar muito extenso. E ele fala que os homens de Judá deram as costas literalmente para Deus, pastor Eduardo. Jeremias aqui é um profeta que está sendo usado para Deus para fazer com que o povo retorne aos caminhos do Senhor, para que o povo retorne a adorar um único Deus a qual eles aprenderam que é o Senhor. Mas aquele povo, por rebeldia, por se misturar, aquele povo, por permitir adoração a outros deuses, incensos a outros deuses, Deus, ele mostra para Jeremias, antes que ele venha sobre a casa de Israel, sobre aquele povo, ele pede a Jeremias: Jeremias, primeiro eu vou te mostrar o que é que eu faço com aqueles que mostram arrependimento. O que é que eu faço com aqueles que me buscam, com aqueles que verdadeiramente querem aprender o que é verdadeiramente a salvação e está na minha presença. Quando ele convida Jeremias para ir na casa do oleiro, se você olhar o oleiro, ele pega uma porção de barro, seja qualquer quantidade, ele vai transformar numa caneca, num vaso, o tamanho o oleiro que vai escolher, né, pastor Eduardo? Ele vai trabalhar o vaso conforme a obra que ele vai fazer. É uma arte, o oleiro é uma arte. Vocês já viram aquele filme Ghost, que ele pega ali e a mulher trabalha com o vaso, e ela vai trabalhando, e é muito bonito. O vaso ele passa, o barro ele passa por um processo para ele resistir, não rachar, você leva para a fornalha, tem vários processos, não vou entrar nesses detalhes, mas o que Deus está falando, Jeremias, olha como é que o oleiro faz. O oleiro pega aquele barro, ele coloca aquele barro e ele começa a rodar. Mas aquele barro, para poder ele ter uma transformação, ele também recebe água. Então a água é jogada e ele vai trabalhando o barro, vai girando e ele vai formando. Eu fico imaginando o oleiro, na visão dele, ele escolhe como que ele vai transformar esse vaso. Ele olha para esse vaso, aquela massa bruta de barro, e ele começa a trabalhar. Na mente dele, ele já tem o projeto de como que ele vai fazer um vaso. Ele deve olhar vários vasos ali, e ele fala, esses vasos vou vender. Isso é o trabalho dele, fazer vaso para vender. Mas o que Deus está mostrando para Jeremias é a transformação do bruto, da massa bruta, num vaso. Jeremias, olha aí como ele faz. E ele vai trabalhando, vai moldando, vai moldando. O que Deus está falando, que esse vaso somos nós. Esse barro somos nós. Nós não somos nada. Nós não somos nada, amado. Quando Deus pega o homem, dá o sopro da vida, a oportunidade, é para que nós venhamos adorar a Deus. E ele pega esse vaso, transforma esse vaso, mas infelizmente, o vaso, na sua trajetória, como o povo de Israel aqui é falado, ele sempre dá as costas a Deus. Quantas pessoas hoje não estão na presença do Senhor?
Quantas pessoas estão passando necessidade, estão passando por luta, por provações, mas continua no mundão? Porque a pessoa fica cega espiritual. Olha o que eu falei, espiritual. A pessoa fica cega espiritualmente. A pessoa, ela vê que a vida dela, Rosa, está ali, ó, gradativamente, uns que é mais rápido, outros não, de gradativamente, vai indo para o precipício. Ele mesmo é pedra de tropeço para ele mesmo e não enxerga. E geralmente na mensagem, na palavra, Deus levanta, assim diz o Senhor, mas a pessoa, ela com o coração endurecido, ela prefere fazer de conta que não ouviu o que Deus está falando com ela. O que Deus está falando para Jeremias, Jeremias, primeiro eu vou te ensinar a casa do oleiro. Olha como esse oleiro faz. A palavra fala que o homem faz a obra sobre as rodas, e ele fala que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro. Ou seja, ele não pegou outro barro. Ele fala aqui, ó, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, você que está ouvindo a minha voz, você que está participando desta live, o que Deus está falando para o nosso coração, nós somos vaso na casa do oleiro. O oleiro é Deus, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Ele pega esse vaso que está quebrado, esse vaso que está não fazendo a vontade dele, ele dá a oportunidade de ficar na casa do oleiro para que ele venha fazer outro vaso, para que ele venha transformar novamente a vida, pela graça, pela misericórdia, ele faz outro vaso. Mas não adianta Deus querer fazer um outro vaso se eu não estou na casa do oleiro. Se eu sair da casa do oleiro, se eu sair da casa de Deus, como que Deus vai transformar esse vaso? Como que ele vai pegar esse vaso que está quebrado e transformar num outro vaso? Não tem como fazer, porque a própria pessoa saiu da casa de Deus. Amado, é melhor eu ficar na casa de Deus, sendo lapidado, aprendendo e vendo o quanto que eu estou errado, do que eu estar fazendo a vontade de Satanás. A palavra às vezes é dura, mas quem não está na presença do Senhor, está na presença do inimigo, amado. Isso aí não tem jeito para onde correr. Se eu não estou na presença de Deus, se eu não faço a vontade de Deus, eu faço a vontade de quem? Daquele que tem, né, poder limitado, porque o mundo jaz no maligno, e eu não vou ser encontrado naquele grande dia da ira do Senhor com as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque eu saí da casa do oleiro. E Jesus, ele pega esse oleiro, Deus pega essa pessoa e ele transforma esse vaso para que ele tenha uma nova oportunidade. Porque a palavra fala que o barro quebra, que o barro que está nas mãos do oleiro, ele mesmo pega e transforma em outro vaso. O que Deus quer para a minha vida, para a tua vida, se nós estamos errados, se nós estamos no pecado, se nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele está dando a oportunidade para que você se torne novamente um vaso de honra. Mas tem que deixar o oleiro trabalhar na tua vida. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de blasfemar contra Deus. Se tua vida está sendo problema de saúde da família, de alguém, está tribulado, amado, a salvação é individual. Eu só tenho que orar. Eu só tenho que orar e dar conselho. E levar a palavra do Senhor. Isso é minha obrigação, é tua obrigação. Agora tem pessoas, já que não está assim mesmo, então não vou sair da presença do Senhor. Amado, quem vai perder a salvação é você. Quem vai perder a salvação é você. Porque você está dando a oportunidade para o inimigo tirar você da presença da casa do oleiro. Porque você não aguenta mais essa luta. Porque Deus não está me abençoando. Quem falou que Deus não está te abençoando? Quem falou que Deus não está te abençoando? A graça do Senhor, o favor imerecido para todos nós. Paulo, quando ele vai para o primeiro céu, ele começa primeiro, segundo, terceiro céu, coisas inefáveis que ele vê. Ele teve a oportunidade de ter uma visão espiritual de algo que ele não dá detalhe. Primeiro que ele fala que ele não pode nem falar. Ele ainda fala, eu não posso nem falar. Mas ele só fala coisas assim que são sobrenaturais. Mas para que a soberba não entrasse, para que ele não ficasse soberbo, para que ele não achasse que ele era melhor do que todos os apóstolos, do que todos os discípulos de Deus, ele mesmo fala que ele tinha um espinho na carne. Ele mesmo fala que tinha algo que o perturbava. E ele fala que orou a primeira, orou a segunda e orou a terceira vez. O apóstolo Paulo foi um homem que foi chamado para a obra, que ele aprendeu que na casa do oleiro
ele foi transformado e foi lapidado. Ele aprendeu que ele era um vaso de honra, mas ele aprendeu também que tem que ser dependente do Senhor Jesus. Eu tenho que ser dependente do Senhor Jesus. Eu tenho que ter no meu coração: eu sou plenamente dependente do Senhor Jesus. Nada tenho, nada faço se não for a presença de Deus, se não for o Espírito Santo falando no meu coração, se não for o Senhor me fortalecendo, se não for a unção, a autoridade de Cristo sobre a minha vida, sobre o ministério. Nada vou conseguir fazer. Nada, nada literalmente. E ele aprendeu. E é interessante que quando ele fala que aquela presença maligna que ele se sentia esbofeteado, ele clama a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira vez. Aí vem finalmente a resposta: a minha graça te basta. Amado, se Jesus fala isso para Paulo, a minha graça te basta. Amado, nós não temos noção nem o que é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Jesus sobre a nossa vida é algo que nós temos que glorificar, porque é algo que é imensurável. Então por que você continua com esse coraçãozinho rebelde? Por que você não fala com o Espírito Santo e pede para que ele pegue novamente esse vaso, quebre e faça de novo um vaso novo na mão do oleiro? Aqui Deus fala ao coração de Jeremias e mostra para ele, para comparar a rebeldia de Israel. E a palavra fala também que ele fala: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ele dá esse exemplo, que ele está falando que ele pode transformar todo aquele povo uma nova vida, uma nova oportunidade. Mas a rebeldia daquele povo estava de tal forma que Deus estava falando: se não fizer o que eu quero, a minha ira vai estar sobre vós. Ei, amado, o tempo de Deus está chegando na nossa vida, na humanidade. A ira do Senhor vai acontecer. Haverá ranger de dentes naquele grande dia. Haverá choro. E eu não quero isso para a minha vida, e nem quero isso para a tua vida, nem para a vida do pastor Eduardo, nem para a vida da minha diaconisa Rosa, meus irmãos em Cristo Jesus, nos quatro cantos da terra. Mas, infelizmente, nem todos serão salvos. Nem todos serão chamados benditos do meu Pai. Ó casa rebelde que nós vivemos atualmente. São pessoas que estão na igreja, mas estão na igreja só para poder mostrar que está na igreja. Enganando quem? Os líderes da igreja? Mas está com vida de fornicação, é jovem fornicando, é homem casado com... Olha, está um negócio, está uma sujeira, e na frente da igreja do pastor, glória a Deus, aleluia, ô glória, estou sentindo tua presença, faz aquele negócio todo, mas é sepulcro caiado. É necessário deixar que o oleiro quebre o vaso que está quebrado, para Deus restabelecer esse vaso. Tem vaso quebrado na casa do oleiro e achando que é vaso. Ei, meu querido, está se enganando. A palavra do Senhor fala que ele pega o barro, o vaso, e mesmo ele transforma. Parece que tem pessoas que têm dupla personalidade. Né? Uma personalidade adora o Senhor e quando quer, a outra adora o mundo. Ei, o vaso é único. O vaso é único, porque o oleiro é o mesmo e é único. Agora depende do homem. A palavra do Senhor, ele fala: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter a sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensar em fazer. É o Senhor falando aqui da sua graça, do seu quê? Da sua misericórdia. É Deus falando para cada um de nós que Ele dá a oportunidade. Ele está falando para pessoas que se afastaram dos caminhos ou estavam pensando em se afastar do caminho e sair da sua presença. Porque se arrepender, tudo eu restauro, tudo eu faço, tudo eu concedo. Ei, meu querido, é tempo de nós nos firmarmos cada vez mais na presença do Senhor. O inimigo não brinca de ser inimigo, mas o Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, está te abençoando, está me abençoando, está abençoando a Rosa, está abençoando o pastor Eduardo, está abençoando nossa família, porque a minha e a tua família é do Senhor, mesmo que tenha alguém, casa rebelde na nossa família, mas nossa família nós continuamos orando e buscando, que é a salvação individual.
Eu acho lindo quando você olha a história de Jó. O diabo, ele fala, aí, ó, teu servo, só faz tudo porque ele tem tudo. Mas o Senhor permite, então eu vou te permitir. Você só não vai tirar a vida dele. Eu vou permitir. E nós sabemos que a história dele começa destruindo, tirando tudo. Mas em nenhum momento ele blasfema contra o Senhor. Com todo sofrimento, ele não blasfema. Isso aí é a palavra para nós. Eu sei que é difícil. Eu sei que é momentos que você, na nossa carne, né, Rosa? A gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Rosa já teve experiência, pastor também, eu já tive. E vamos ter outras experiências, que é o mundo que nós vivemos. Mas nós aprendemos que não devemos sair da casa do oleiro. A palavra de Deus fala, né, que ele fala que ele derruba, derriba, destrói tudo. Mas se tal nação, ela se humilhar, ele perdoa. O que ele fala para nós? Arrependa-te. Se você não está na presença do Senhor, está ouvindo minha voz, você é vaso. E é um vaso de honra no momento que você volta para os caminhos do Senhor, porque o oleiro vai trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. E tudo vai se fazer novo. O teu ministério vai voltar um ministério a qual Deus quer que você venha desenvolver. Com palavra, unção, autoridade, resgatando vidas para o reino. Mas é necessário reconhecer e mostrar arrependimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda nossos corações. A palavra de Deus também fala no versículo 10, de Jeremias 18, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ou seja, nós temos que nos mantermos firmes e constantes. Ele fala que se você se arrepende, ele sara, ele te dá a oportunidade. Mas ele fala também que se o homem se voltar, ficar rebelde, ele vai manter o mal. E naquele grande dia, o Senhor Jesus, ele vai separar a ovelha do bode, o joio do trigo. Nós sabemos de tudo isso. Como que você quer que Deus te apresente? Como que você quer estar na presença do Senhor? Aqui nós vemos a história de Jeremias com o povo de Israel. Deus falando para Jeremias a rebeldia do povo. E ele falando, manda o povo se arrepender. E a própria palavra fala que o povo não se arrepende, né, Rosa? O povo não se arrepende. Amado, eles viram a glória de Deus, eles viram no deserto, aqueles que não vivenciaram nesse período, mas viram a história, os sacerdotes, mas a rebeldia no coração estava consumindo o povo. E o Senhor, ele alerta. Deus sempre vai alertar a nossa vida para que nós não venhamos a pecar, a errar, e se pecarmos e errarmos, voltarmos, porque o vaso tem que estar na casa do oleiro para que ele venha lapidar. Então é um despertamento. Mas a palavra de Deus fala também que esse povo, ele se mostrava tão rebelde, que ao invés de acreditarem no profeta Jeremias, eles preferiram acreditar nas coisas do mundo naquela época, até o ponto de fazer um poço, de jogar o profeta no poço. Mas é interessante que Jeremias, ele só fala, a ti, Senhor, eu confio em ti, Senhor. A vida de Jeremias era toda consagrada a Deus, ele passando por tudo aquilo, sendo humilhado, ele passando por tantas calúnias, sendo agredido, mas ele fala, a ti, Senhor, eu confio em ti, Senhor. Amado, não importa o teu momento agora, o que você está passando. O que importa é a tua vida nas mãos de Deus. O que importa é você reconciliar nesta noite com o Senhor Jesus. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo agora, que está ao vivo, ouvindo a minha voz também, ao vivo. Muitos vão talvez ver esse vídeo depois que estiver gravado, porque a palavra de Deus é atemporal. Há um tempo para tudo nesta vida. Nós não colhemos amora, morango, laranja, banana, raízes, né? Mandioca, como falei, né? As raízes, as plantas, nós recolhemos no mesmo tempo. A semente, né, Rosa? Cada fruto, ela tem um tempo que joga a semente e cada uma tem seu tempo de dar. O alface tem um tempo, o agrião tem um tempo, não é o mesmo tempo da banana, do figo. Cada um tem um tempo. O que nós aprendemos, eu usei isso aí como exemplo, porque tudo na minha e na tua vida tem um tempo de Deus. Devemos aprender
e a obedecer o tempo de Deus, a resposta de Deus na vida de cada um de nós. A nossa obrigação é louvar, adorar, nos prepararmos, exercermos nossa fé, nos entregarmos cada vez mais ao Senhor Jesus, para que Ele venha trabalhar na minha e na tua vida. Para que Deus venha falar o meu e o seu coração, para que nós não venhamos a nos afastarmos da presença do Senhor. Ainda há milagre na minha e na tua vida. Ainda há milagre no nosso ministério, para que Deus venha trabalhar cada vez mais. No versículo 17 é interessante que o Senhor fala da ira dele. Ele fala: com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Olha só, o homem está abençoando a vida, está alertando que Deus está falando. Deus está falando: se arrepende, se arrepende, se arrepende. Mas eles falam: maquinemos projetos contra Jeremias. Como pode? Aí você olha assim: como pode? Uma pessoa que está querendo abençoar através de Deus, profeta, quando falava, era Deus falando através do profeta, e eles maquinando contra o profeta. Ou seja, tem pessoas que é casa rebelde, amado. Quando ele não quer ouvir a voz de Deus, não adianta. Nós só temos que falar e olha, descanse no Senhor, só olha e apresenta essa vidinha. Não é para você ficar tribulado por causa dessa vida rebelde, não. Pelo contrário, você só tem que orar e pedir pela misericórdia de Deus na vida dessa pessoa. Mas isso não pode fazer com que você venha sair da casa do oleiro, da presença do Senhor. O que Deus tem guardado para aquele grande dia é algo que nós não temos nem noção. Você imagina naquele grande dia do Senhor, nós cearmos com o Senhor Jesus, nós vermos o Senhor Jesus face a face, com o corpo glorificado. Porque esse corpo aqui, isso aqui vai tudo, vai deixar de existir. Mas nós estaremos na presença do Senhor, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, olhando face a face ao Senhor Jesus Cristo e ouvindo Ele falar: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. É isso que eu quero para a tua vida, é isso que eu quero para a tua família. Mas vamos permanecer na casa do oleiro. Assim como Jeremias aprendeu que primeiro Deus ensina para Jeremias o que é a casa do oleiro, o que é um vaso de honra. Primeiro ele ensina, porque quando ele vai falar para o povo de Israel, ele vai falar da rebeldia do povo de Israel, para o povo se arrepender. E vai falar da ira do Senhor. E ao invés deles se arrependerem e verem que o profeta estava sendo usado para mostrar o que Deus ia fazer, eles maquinam coisas contra o profeta. No momento que eles maquinam coisas contra o profeta, eles estão maquinando coisas contra o próprio Senhor, porque aquele homem, ele estava fazendo a vontade de Deus. O maior exemplo que nós temos, para encerrarmos, é quando o apóstolo Paulo, Saulo, conhecido como Saulo, né, ele pede carta para ir para Damasco, para perseguir os cristãos, que ele tinha prazer, achando que aquilo que ele estava fazendo, prender os cristãos, era vontade de Deus. Ele achava que era aquilo ali. Mas quando ele vai para Damasco, pega a carta, aqueles homens vão prender os cristãos ali, perseguir, a palavra nos ensina que ele tem um grande encontro. De repente, uma grande luz, e uma voz fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí você vai entender. Eu peguei Jeremias, que aqueles homens prenderam, maquinaram contra Jeremias, estou lá no apóstolo, no Novo Testamento agora, com Saulo. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Glória a Deus. Aquele homem, ele vê aquela grande luz, ele vê aquela voz que fala com ele: por que tu me persegues? E ele fala: Senhor. E o Senhor Jesus direciona ele para a rua direita, ele é levado para aqueles homens e a vida dele é transformada a partir daí. O que eu quero dizer para você, que quando esses homens maquinaram contra Jeremias, eles estavam maquinando não só contra o homem, mas contra o próprio Senhor, porque ele era a boca de Deus nessa terra. Saulo perseguia os cristãos, aí você vai ter um entendimento. Quando eu verdadeiramente, Rosa, faço a vontade do Senhor,
E eu fico na presença de Deus. Quando me perseguem, estão perseguindo a Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bota isso no teu coração. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que quando Saulo ele escuta aquela voz, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus, amado? Não. Jesus está no alto dos céus, na glória dessa de Deus. Mas quando ele vai perseguir os cristãos, ele está perseguindo aqueles a qual o Espírito Santo habitava. Ei, amado, não olhe para a adversidade. Talvez você está vendo essa adversidade, essa dificuldade, essa tribulação, que ela existe nas nossas vidas, mas para você resistir, para você não ser pego por um desânimo que venha te derrubar, encha seu coração com a palavra de Deus. Encha seu coração com a presença do Espírito Santo do Senhor. Você vai ver que Ele vai te fortalecer. Você vai ver que você estava hoje sem saída, sem uma direção. Então a palavra de Deus é essa. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando te perseguem, quando tentam te destruir, estão também perseguindo ao Senhor Jesus, porque você é vaso na casa do oleiro. Mas tem que fazer a vontade de Deus, entregar cada vez mais a tua vida ao Senhor. Que cada vez mais o Senhor vai te fortalecer, o teu ministério, a tua vida. Ele vai edificar cada vez mais a obra que Ele tem na tua vida. Mas resista. Nós não sabemos o tempo de Deus. Olha que eu coloquei vários frutos e frutas, né, raízes aqui, que cada uma tem seu tempo para dar o fruto. Assim é a tua vida, teu ministério, minha vida, meu ministério. O tempo de Deus na minha vida, no meu ministério, não é o mesmo da Rosa nem do pastor Eduardo. Para cada um, Deus trabalha de uma forma diferente. Mas o que é mais importante, que a graça e a misericórdia do Senhor, ela é constante na minha e na tua vida. E você fica com essa palavra, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E que você tenha um final de semana abençoado. Você venha vigiar nesse período que o país politicamente está mudando e vai mudar a história do país com novos governantes, representantes do povo. Ore ao Senhor, tá? Não vou falar em candidatos, nada aqui, tá? Se você quiser olhar, vai olhar o meu particular. E aqui na rádio eu não vou falar. Mas ore ao Senhor e peça ao Senhor Jesus Cristo. A única coisa, diga o que eu falo para você. Gálatas 5, a partir do versículo 19, obras da carne. Se alguém que quer ser um governante e vai contra a palavra de Deus, ele não serve para ser meu governante. Então você vai ver, obras da carne. Mas aquele que se preocupa com família, né, pastor? Aquele que se preocupa com uma sociedade justa, aquele que se preocupa em ter Deus como nosso Pai Celestial. Aí isso aí você vai ver que nós estamos na direção. Porque o próprio Senhor Jesus, Deus fala que nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então aquele que busca a presença do Senhor, aquele que quer fazer a vontade de Deus, aquele que zela pela família, pelos bons costumes. Então você ora ao Senhor, deixa o Espírito Santo falar no teu coração e que nós venhamos acordar na segunda-feira com uma nova equipe que venha nos liderar, para que nós venhamos a ter uma vida de paz, uma vida melhor, cada um no seu direito, dentro da nossa Constituição, com os seus direitos, um respeitando ao outro. Somos um só povo, uma só nação, em Cristo Jesus. Amém? Guarde essa palavra, que se você continue perseverando na obra, que vale a pena pagar o preço na obra. Maior é Deus na minha e na tua vida. O nosso agradecimento, a Rosa vai fazer uma oração para finalizar aqui e nós vamos estar finalizando, dando as últimas palavras finais, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado pela tua participação. Pois não, Soberano Deus, eterno Pai. Aleluia. Meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Que a mesma, Senhor, venha permanecer nos nossos corações, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E que venha servir como bússola, Senhor, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Senhor, como teu servo mesmo disse, Senhor, que essa semana, Senhor, esse final de semana, Senhor, vai ser um final de semana diferente, meu Pai. É verdade, Jesus. Porque cabe a nós, Senhor, escolhermos, Senhor, quais são os novos governantes do nosso país. E a tua palavra nos diz, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor.
Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar profundamente, meu Pai, para entendermos que não existe aquele, meu Pai, aquele homem, não existe aquela mulher, meu Pai, que possa ser feliz passando por cima dos teus princípios, Verdade, passando Jesus. por cima da tua vontade, meu Pai. Que esse governante, meu Pai, acima de tudo, Senhor, que ele venha ter temor a Ti, meu Pai. Glória a Deus. Que ele venha, meu Pai, te conhecer em espírito e em verdade. Porque uma vez, meu Pai, ele te conhecendo, uma vez ele tendo temor a Ti, Senhor, ele vai saber como amar o próximo. Jesus, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, meu Pai. Obrigada por tudo, obrigada pela Tua presença. Que o Senhor continue, meu Pai, conosco, que o Senhor continue nos abençoando, porque somos completamente dependentes de Ti. Obrigada, Jesus, pela Tua graça, obrigada, Jesus, pelo Teu infinito amor. Obrigada, Senhor, por essa misericórdia que se renova todas as manhãs. Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós não conhecemos outro Deus além de Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa rocha. E somente em Ti, Senhor, nós podemos confiar. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que as Tuas mãos são firmes, são fortes e são poderosas para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, para fazer muito mais do que a gente merece. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Porque nós já podemos declarar que a nossa vitória é certa. Simplesmente, meu Pai, porque nós conhecemos o Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha conceder a cura, o milagre, tanto da forma da nossa vida física, também com a nossa vida espiritual. Que tua vida, tua casa, conforme a nossa irmã apresentou, seja abençoada, seja próspera em Cristo Jesus, tá bom? Toma posse da tua vitória, creia. Estaremos aqui novamente na quarta-feira, tá? Às 22 horas é o horário que nós estamos agendando sempre. O pastor Eduardo tem feito trabalho espiritual também. E 22 horas é um horário que nós estamos aqui para poder ajudarmos em várias obras. E sexta-feira às 21 horas, tá bom? O pastor Eduardo ele tem feito segunda, terça e quinta, sábado e domingo, a programação. Sendo segunda, terça e quinta, 21 horas, né, pastor? Sim. E na semana, e sábado e domingo ele faz a partir das 15 horas. Tem sido uma bênção, compartilhe, participe, tá? Que tudo é para a obra do Senhor Jesus Cristo. O que nós pedimos para vocês é vocês compartilharem, vocês divulgarem. Todos os dias, o meu Facebook, que é do programa Segunda Vigília, o meu particular é Moab Henrique, né, que até estou aqui estou enviando, mas o do programa é PR Moab Segunda Vigília. Todos os dias, 2, 3 pessoas pedindo para ser amigo, pessoas de outros estados, então você vê que está surtindo o efeito espiritual, que a importância é essa. Eu não quero, Rosa, pastor Eduardo, a equipe, a gente não quer sermos vangloriados, não, amado. Nós queremos que a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, a graça e a misericórdia chegue na casa de cada um de vocês. A honra e a glória para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? E fica o nosso convite, se você quiser comparecer no culto, nossa igreja a qual nós congregamos, conforme eu já falei, Rua Bispo, número 12, tá? Rocha Sobrinho Mesquita, BNH, Rio de Janeiro. Faça contato pelo Message, se você quiser meu contato telefônico pelo Message, pedido de oração que você queira fazer isolado, você pode fazer também. Se quiser entrar para o grupo de oração, tem um grupo de oração do programa Segunda Vigília, é só você colocar, pastor, eu quero entrar no grupo de oração. Não é para mandar vídeo não, é para você pedir oração, os irmãos oram, tem sido uma bênção, tá bem? E que o Senhor venha falar ao teu coração, vamos para a nossa bênção apostólica, até quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, que todos digam amém. Glória a Deus. Amém? Obrigado aí pela sua participação. Estarei aqui encerrando o vídeo. Peço aqui agradecer a Rosemary Lopes Xavier, irmã do presbítero Alexandre. A Rosemary aqui, ó.
Ah, tá. Tá? É do seu Xavier, né? O paizão lá que nós temos orando. Ela colocou: Senhor, abençoe todos aqueles que em ti crerem e os que não crerem tenham misericórdia. Tá bom, Rosemary? Tá? A irmã do presbítero Alexandre, o Marcelo de Mendes participando, Eduardo do Carmo, Rubila Dias de Brasília. Deus lhe abençoe, pastor e pastora. Aí, Rosa, pastora, recebe aí. Rodrigo Boldrini também. Zilene participando, boa noite, a paz, pastor, a Rosa, a paz, peço oração pelo Gabriel, que Deus venha trabalhar no coraçãozinho do Gabriel, né? Rosemary, Sueli Oliveira das Chagas. Beijo, Sueli. Temos aqui a Rosemary também, pastor, ore para sair o resultado da biópsia, né, do pai, que Deus, né, que vença essa biópsia, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, tá bom? Deus venha abençoar. Então, tenha abençoado. Aqui a Sueli Oliveira das Chagas. A paz, pastor, Moab diaconisa. Amém. Rosemary aqui dando glória. Boa noite a todos, pastores. A Rosemary também aqui com Wagner. Fernanda continua conosco. Fernanda de Souza Amaral Rodrigues, que Deus abençoe a tua vida, tá, Fernanda? E continue aí compartilhando para que nós venhamos abençoar outras vidas através de você. O Ed, também Ed aqui dando foi boa noite. A Elizabeth, a Beth também participando. A todos vocês, o nosso abraço, Bianca também, e que Deus fale aos seus corações, tá bom? Estamos encerrando e vamos aí buscar cada vez mais a presença do Senhor, tá bom? Que Deus venha aqui nos abençoar. E se você quiser saber o candidato do pastor Moab, você vai, qual é o candidato do pastor Moab? Eu não vou falar aqui na rádio não, mas eu vou botar no meu Facebook. Se você olhar... Não precisa estar na cara se dele, você olhar, só olha pra cara dele. se você olhar, você vai ver o Facebook não é o pastor Eduardo. ele vai ver o Facebook do pastor Eduardo. Pronto, é o mesmo que o pastor Eduardo coloca, que a gente na rádio não fala, né, pastor? Mas no nosso particular a gente coloca. Na cara dele, tá bom? Tá ok? Então é melhor você ir já se acostumando, tá bom? Amém. Beijo de coração, tchau. Tchau.